Ali tudo meio previsível, né? O interessante é notar que antes da expulsão do Abel, antes da estreia do Palmeiras no Brasileiro, a gente vinha de uma maré de. Maré não, vai, uma onda de arbitragens, digamos, duvidosas, inclusive no meio de semana. Bruno Bosquilha, viu? Ele mesmo. Bruno O, Bosquilha. o cara que falou em espanhol com o Abel. Antes do início do Brasileiro, inclusive no meio de semana pela Copa do Brasil, Tombense reclamou muito da arbitragem no Allianz Parque, assim como reclamaram Ituano, São Bernardo, até o Água Santa da agressão do Dudu. E o Abel tinha, numa derrota das duas, só o Palmeiras só perdeu duas vezes nessa temporada, aquela para o Bolívar na altitude, culpado a arbitragem, não sei se você lembra, jogamos contra três adversários, a altitude, o Bolívar e a arbitragem. Então a relação Abel e a arbitragem é essa, é a relação torcida do Palmeiras, que é completamente abelizada com a arbitragem, é essa também. Quando tem alguma dúvida contra o Palmeiras, é uma avalanche, o Abel faz questão de cultivar esse tipo de atrito. Quanto à expulsão, Tironi, é aquilo que eu falei já, acho que desde o final do ano passado, né? Nenhum treinador tem esse cartel. E não é só com o Bosquilha, nenhum treinador que milita no Brasil. Não sei se tiver algum exemplo no mundo, você pode me dizer, mas não existe. O que acontece é que o Abel, normalmente, com essa atitude, ele protege seus jogadores e canaliza nele, na arbitragem, alguma situação. Vale lembrar que essa expulsão ocorreu depois que o Cuiabá empatou o jogo no final da primeira etapa, né? E aí tem toda a pressão para o segundo tempo. Tem uma estratégia nessas atitudes do Abel. E por que tem uma estratégia? Porque não tem punição. Recentemente, a punição dele pela expulsão anterior foi revertida em multa em multa convertida para instituição de caridade. Nada contra, acho super nobre. Agora, enquanto o Abel não for punido como um participante do jogo que é expulso de forma reincidente, ele vai continuar fazendo isso em todos os campeonatos, né? Então, é um comportamento comum. De fato, você não consegue ver comparação. A comissão técnica dele também é muito ativa na beira do campo, e para mim não tem nada mais do que. Não acho isso mais, digamos, um reflexo da hora, uma coisa impulsiva. Já considero algum tempo, depois de analisar tudo isso, completamente estratégico. E depois o discurso para convertido. Vocês não acharam. Olha, e fora da questão da educação, da falta de educação, palavrão, um monte de coisa na beira do campo. Tudo que o time dele não é dentro de campo, ele é na beira do gramado quando discorda de alguma coisa da arbitragem. Acho completamente fora do tom, completamente fora do tom. E acho que essa situação não compromete a avaliação do trabalho dele como treinador, como ele monta os seus times, como o mesmo desfalcado o Palmeiras consegue se impor e perder pouco. E acho que agora ele tem um jogo, uma arbitragem diferente, que é no meio da semana contra o Cerro Porteño, no Morumbi, não no Allianz Parque, que torna-se um jogo desafiador, porque o Palmeiras perdeu na estreia, lá na altitude de La Paz. E aí o comportamento, talvez num jogo internacional, seja um pouco diferente. Vai para a coletiva e não na beira do campo. Vale lembrar, né, Tironi? Só a última ressalva. Existe uma nova regulamentação ou orientação para a arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Além da questão dos acréscimos longos, tal, uma tal de tolerância zero com jogadores e treinadores que confrontarem o árbitro de forma assintosa. E a informação é que o Palmeiras não teve esse curso pré-campeonato por falta de datas. O Palmeiras estava jogando muitas vezes. Então, quem sabe agora, se o Palmeiras for de fato informado sobre a nova cartilha, o Abel mude o comportamento. Eu não acredito. Se vocês acreditarem, tudo bem.